Olá, boa noite, tudo bem? Dia 13 de julho, passa um pouquinho das 20 horas, mais um programa Política e Cultura com Luiz Prata Regadas e convidados. Hoje o programa será sobre o tema Eleições de São Paulo e a luta contra os fascistas à Câmara Municipal Paulista, que o nosso nobre convidado, Toninho Véspoli, professor, vereador de São Paulo, pelo PSOL e pré-candidato a deputado estadual, tem enfrentado nessas lutas do dia a dia, nesse Brasil que infelizmente está bastante intransigente com essa direita, com essa extrema-direita. Toninho, muito obrigado por disponibilizar um tempo para o canal, para a minha pessoa. Seja bem-vindo novamente, já que você esteve por aqui, salvo engano, no Natal de 20 para 21. Então, boa noite, Luiz. Legal estar aqui batendo esse papo com você. A todos que aqui assistem aqui essa TV, uma TV democrática que escuta principalmente os trabalhadores, né? Coisa que, infelizmente, a grande imprensa acaba não abrindo essa oportunidade dos trabalhadores poderem falar para as pessoas, né? Então, fico muito contente de bater esse bate-papo aqui com vocês e as pessoas aí que estão assistindo aí a gente. Gente, vai ser um bate-papo rápido, 30 minutos, toda quarta-feira, agora esse meu programa vai ser, porque nas terças-feiras nós iremos lançar no dia 19 o programa com o tema Política sem Censura, uma segunda opinião, com três professores doutores, dois doutores e uma doutoranda, e comigo também, para a gente debater em 25 minutos sobre o dia a dia dos últimos temas da nossa política. Então, a gente pede a vocês que escrevam, conheçam o canal, divulguem o canal, né, que toda terça, quarta e quinta nós temos live ao vivo, quinta-feira é o Programa Setorial de Saúde do PT, né, e de segunda a sexta nós temos o jornal Em Dia com o Ceará, falando das notícias de Fortaleza, do Ceará e também do Brasil. Então, Toninho, nos fale um pouco sobre a Câmara Municipal hoje de São Paulo, do que você enfrenta no dia a dia. Tem muito nesse Brasil que a gente vê morte matando, né, o tesoureiro do PT, tocando fogo na sede do PT também. Como é que está essa questão da extrema-direita dentro da Câmara Municipal no dia a dia em São Paulo? Ou tem mais apoiadores do prefeito, que é do PSDB, ainda que está governando entre prefeitura e governo durante mais de 20 anos aí? Então, Luiz, nós estamos em recesso agora na Câmara Municipal, né, desde que votou a LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a Câmara funciona toda, mas não funciona nem a plenária e nem as comissões. Então, a gente faz atendimento ao povo, faz visita na rua, né, essas questões, mas as comissões e a plenária não estão funcionando, né? Então, isso acaba diminuindo um pouco, vamos dizer assim, o ritmo na Câmara, né? Então, por exemplo, esse episódio de matar o tesoureiro do PT, no caso, a maioria dos vereadores não se encontra na Câmara Municipal. Mas, assim, né, o que a gente percebe na Câmara Municipal, né? Há um sentimento dos setores conservadores, né, em um antipetismo, em um anti-Lula, né? E que eles estão dispostos a qualquer coisa para impedir a vitória de um projeto popular, né? Isso é muito evidente. E o conservadorismo na Câmara Municipal de São Paulo está muito ligado com o fundamentalismo, né? Com essas igrejas que têm pastores fundamentalistas. Então, diria hoje, sem medo de errar, Luiz, que infelizmente, né, a ultradireita, tirando o Holiday, que são os liberais, que não tem esse aspecto religioso, né, o pessoal do Novo, né, Janaína, que agora foi para o MDB, a Cris Monteiro, né, o Holiday e o Rubinho Nunes, que eu acho que é os quatro mais liberais, tirando esses quatro, todos os outros conservadores têm uma relação muito forte com a questão religiosa, né, fundamentalista. Isso, inclusive, eu acho que é o que ainda sustenta o Bolsonaro, né? Se a gente for ver, por exemplo, a Marcha de Jesus que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, né, que foi estrondosa,
né, era uma marcha também anticomunista, né, e que fretava com o fascismo, né? Mas o Holiday Então, apoiou, não, Bolsonaro? Essa turma toda apoiou o Bolsonaro e ainda continua apoiando, não? Então, essa turma, eles tentam se descolar do Bolsonaro. Então, né, Rubinho Nunes, Cris Monteiro, a própria Janaína e o Holiday, que é os ultraliberais, né, eles acham, inclusive, que o Bolsonaro e o Dória, né, eles se afastaram do Dória também, não foram liberais suficientes. Olha que coisa, Uhum. né? Então fazem críticas ainda à direita pelo posicionamento deles, né? Acham que deveria ter sido mais liberais, ou seja, né, que o Bolsonaro deveria ter privatizado mais e uma série de questões, né? É, então eles tentam um pouco se descolar do bolsonarismo, mas no fim, né, Luiz, a gente sabe que entre o Lula e depois o Bolsonaro, a gente sabe para quem que esse pessoal vai fazer campanha. Uma coisa é o que se fala na tribuna, outra coisa é o que coloca as suas redes sociais e a sua militância do MBL para fazer a campanha depois para o Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso, né? Ô, É, Toninho, e o sim. Holiday teve algum problema contigo, com seu assessor Ivan? Como é que foi aquela história lá? Ele te processou? Por que que essa galera persegue vocês que estão lá defendendo as coisas do povo mesmo, do dia a dia, que estão necessitando como os trabalhadores da educação, que você defende muito bem as causas dos professores, né? Então, aqui nós tivemos aqui na Câmara Municipal, como em várias outras casas legislativas, a reforma da Previdência dos servidores públicos, né? Já é a segunda reforma, porque teve uma primeira reforma do Bruno Covas e agora do Ricardo Nunes. A gente chama de Sampa Prev 2, né? Porque teve o Sampa Aham. Prev 1. E aí, um assessor meu, que estava na galeria, né? O Holiday estava o tempo todo chamando os servidores públicos de vagabundo, mas assim, foi vários momentos no discurso dele. Ele falou: esses vagabundos que deveriam trabalhar estão aqui na galeria, servidor que tem privilégio, servidor vagabundo. E aí, o meu assessor, o Ivan, ele é professor da rede municipal e a gente pode trazer dois servidores que são concursados para ser comissionados no gabinete, né? Então o Ivan é servidor público. Ele se sentiu, claro, ofendido de ter ser chamado de vagabundo e ele foi lá e soltou uma Cretinho, frase, no caso dele, Cretinho, que eu vi lá o uma vídeo. frase que ele sempre solta, inclusive as redes sociais dele, né? Ele sempre fala essa frase, cretino de merda. E ele soltou lá cretino de merda. Aí o Holiday usou aquilo para falar que estava sendo chamado de pretinho de merda, jogou isso na imprensa, inclusive e o presidente da casa, o Milton Leite, junto com o Holiday, chamaram uma coletiva de imprensa, né? Uhum. E para me acusar o meu assessor, mas também querendo me atingir. Né? Isso foi vinculado, inclusive, em grandes meios aí de televisão, de rede televisiva, né, e tudo mais. E E aí, tem alguma coisa? que nós fizemos para se precaver, né? Nós contratamos uma auditoria especializada que faz esse tipo de trabalho, né, com a abertura da boca para saber o que a pessoa falou, inclusive Uhum. empresa que trabalha para o judiciário, né, uma empresa que faz laudo forense, né, é, e nós, é, inclusive foi os professores que pagaram, né, a gente fez uma vaquinha, né, era R$ 9.000 para fazer esse laudo, fizemos uma vaquinha virtual, conseguimos inclusive um pouquinho mais que R$ 9.000, pagamos o laudo, via o sindicato, né, não pedimos em nome do mandato nem do Ivan, né, em nome do Uhum. sindicato, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui na cidade de São Paulo, e o sindicato que contratou, então, esse laudo forense. E aí foi constatado que o Ivan não falou pretinho, né? E aí, o Holiday, que falava o tempo todo que ia abrir, né, ia fazer um BO na polícia para começar a investigação, ele nunca fez. E aí eu fui para a imprensa e falei: ó, até agora não foi aberto pelo acusado, é, é, pa- é, pelo, Acusador. pelo acusador, né?
pelo acusador nenhum processo. Aí assim a gente deu essa entrevista, ele escutou a entrevista no mesmo dia, depois de 1 mês e meio, 2 meses, aí ele foi na delegacia para fazer o BO. E o BO tá correndo, ou seja, está sendo uma investigação, já escutaram o meu assessor, nós já anexamos no processo o laudo que nós fizemos, né? Então, esse processo vai se dar, tenho certeza que vai inocentar o meu assessor, né? E nós só estamos esperando isso, para quê? Porque Mas nós na vamos Câmara entrar não tem nada, né? a Câmara, o Holiday entrou com um processo para cassar meu mandato, falando que eu sou Uhum. responsável pelo assessor e que meu assessor cometeu injúria racial. Só que isso já foi apurado, tem acho que coisa de 1 mês, no máximo, uns 20 dias a 1 mês, ou 25 dias, foi arquivado com voto unânime de todo os representantes lá da comissão de ética, que chama Corregedoria da Câmara, né, da Câmara Municipal de São Paulo. Então, isso já foi arquivado, o Rodrigo foi derrotado na Câmara, a gente espera agora ele ser derrotado na investigação policial, porque aí sim, agora nós vamos pegar esses dois encerramentos que comprova que meu assessor não falou nada e nós vamos entrar na justiça contra o Holiday, porque ele vai ter agora de arcar com as consequências, porque mesmo depois que eu apresentei o laudo para todos os vereadores, ele ainda continuou falando na tribuna que meu assessor tinha cometido injúria racial. Então, ele fez a coisa ou politicamente, premeditadamente, eu não sei, mas aí tinha prova suficiente, ele continuou acusando o meu assessor. Agora ele vai perder dinheiro, porque não é nem pelo valor do dinheiro, porque o meu assessor já falou que ganhar dele vai doar, né, para as organizações sociais aqui na cidade de São Paulo, mas que vai querer que ele agora pague pelo que ele está falando e fazendo, né? As pessoas não podem sair falando, denegrindo a imagem do outro e não sofrer nenhuma consequência, né? Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Se manifestem, diga de onde é que você está ouvindo a gente, escreva aqui. Aqui a gente tem a Júlia, né? Boa noite a todos e a todas. Tem o Francisca Demazinho também dando boa noite, né? Ou seja, passa por aqui, deixa sua mensagem, diz de onde é que está falando, diz o que está achando do nosso Brasil atual, né? O que é que você gostaria, como você gostaria de ver o seu Brasil, né? A gente está aqui conversando sobre as eleições de São Paulo, né, e sobre a Câmara Municipal de São Paulo, né, com Toninho Vespo, professor Então, e viu, Luiz? pré-candidato a vereador, a deputado estadual pelo pessoal. Oi, Toninho. Então, e isso, né, fazendo até uma correlação com o que nós estamos vivendo no Brasil de hoje. Porque essa metodologia do Holiday é a metodologia da ultradireita, né? De fazer fake news, de mentir. Foi assim que Bolsonaro ganhou as eleições do Haddad na última vez. Ou seja, né? Os caras têm uma fábrica, né, de fake news, de mentira, e que vai espalhando, né, com robôs, né, e tudo mais, que vai espalhando para tudo que é lado. E, infelizmente, né, parte da população acaba acreditando, né, nesse tipo de mentira, né? Só que eu acho que nós estamos vivendo um outro momento, né, de 4 anos atrás, né? Dessa vez, a mentira vai se esbarrar na vida concreta do povo, na hora que o povo vai comprar o gás e está em torno de 110, R$ 120 um botijão de gás, na hora que a pessoa vai comprar 1 litro de óleo que está 12,50, na hora que ele vai colocar 1 litro de gasolina, né, que está em torno aqui em São Paulo de R$ 6, não sei quanto que está em média aí, né? Aqui o óleo diesel está mais caro, nunca Não na deu uma história desse baixada país. muito aí, não. A média está 6,90, porque ontem, dia 12, foi que a governadora baixou o ICMS, né? Mas mesmo assim a gente sabe que baixa hoje, daqui 2, 3 dias, uma semana, quando a gasolina voltar a subir, esse valor vai ser, da queda do ICMS vai ser logo ultrapassado, né? Não é a solução é produzir mais, tirar essa paridade do dólar e outras coisas mais, né? E quanto é que está o Então, preço da carne aí? Aqui é uma maminha, não, colchão mole na promoção, o supermercado bota 36, 39. Dia normal é R$ 50 o quilo de colchão mole ou maminha. Quer dizer, coisa que você comprava de 20, 15 em outros tempos por aí. aqui também, Luiz, a carne em média, né, a carne chamada de primeira, está em torno aí de R$ 50, né? Se você for querer já fazer um churrasquinho
comer uma picanha não tem condição, porque aqui varia entre 75 a 120 reais, depende o tipo da picanha. Então você imagina você pagar em 1 quilo de carne e uma picanha em torno de 100 reais. É um verdadeiro absurdo, né? E isso demonstra que esse governo, né, tirou a possibilidade do que o brasileiro mais gosta, né, Luiz? Porque a gente às vezes não tem nem tempo de passear, mas nem dinheiro. Mas pelo menos assim, no final de semana, reunir a família, tomar uma cervejinha e comer uma carne, isso aqui é raro. Antigamente, né? Quando falo antigamente, coisa de 10 anos atrás, você sentia o cheiro andando na cidade de São Paulo no final de semana, domingo. Hoje você não sente mais cheiro nem carne nenhuma. O pessoal fazendo É, aí. a gente só compra aquele barbecue que é só para fingir que está comendo churrasco, no lugar do ketchup com barbecue agora. Então, né, Luiz? Mas eu estou falando isso da carne porque a carne não é. Claro, tem a questão de você nutritiva, de comer uma carne e tudo mais. Eu sei que tem o pessoal que é vegano e a gente respeita Uhum. toda, né, a discussão que tem sobre o veganismo, mas estou falando da alimentação, da família estar junto, de você chamar os amigos e ter o convívio social, né? Então, à medida também que as pessoas têm menos dinheiro para poder passear, para poder viajar, para poder comer uma carne, isso significa que as pessoas estão se isolando mais, né, com seu núcleo familiar, sem expandir um pouco mais a relação familiar ou até com os amigos. E isso é ruim para tudo, até para o psicológico das pessoas, porque a gente precisa de conviver, precisa ter uma interação social. Não dá para ter só interação social na hora dos estudos, do trabalho. Você tem que ter uma interação Pequeno lazer, social né, também. Toninho? Do momento de lazer, É. né? Então, Todos têm que ter esse direito também de tomar sua cervejinha, de chamar os seus amigos. Não precisa ser a melhor carne, mas você pega ali um alcatra, faz ou então um churrasquinho isso. de frango, e nem isso está sendo mais possível. Até ir para o barzinho também é salutar, né? Mas hoje que a gente vê, como eu vi na cidade de São Paulo, acho que eu tive aí em 2018, e aqui em Fortaleza também exorbitantemente aumentou nos últimos anos, milhares de pessoas nas principais praças das cidades, com barraquinhas armadas, dormindo no chão, e com a pandemia aumentou. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é que essas pessoas eleitores do Bolsonaro, né, ou que pensa mais à direita, eles dizem, não, mas ele não teve culpa, as culpas foram dos governadores, os governadores em momento nenhum deu incentivo para os produtores, né, continuarem trabalhando e dando trabalho, ele precisa de um segundo mandato, né, mas eu não entendo que segundo mandato essas pessoas querem que ele tenha, principalmente com a forma que ele se posta, né, para com as mulheres, e esse seu povo também que reflete isso, né, que a gente vê as pessoas que o defendem são lá médicos estupradores, infelizmente, né, e coisa assim do tipo. Eu quero agradecer aqui, a Júlia está falando, Toninho, ouvindo vocês aqui de Volta Redonda, Rio de Janeiro, horrorizada com a violência que vem da banda podre do país. E a campanha eleitoral ainda nem começou. Tocando nesse tema eleitoral, Toninho, como você acha que vai ser a nossa campanha? Porque a nossa direita, ou a nossa direita à esquerda, né, trata muito a campanha de memes de bonitinho, vídeos, mas será que isso realmente faz com que a gente discuta o assunto nas suas causas para chegar às consequências? Ou vai ser baseado em fake news essa nova campanha? Como é que vai ser aí? Luiz, eu acho que a tendência é piorar e piorar muito, porque o Bolsonaro, as pesquisas têm mostrado que o Lula pode ganhar no primeiro turno, né? O Bolsonaro e seus filhos montaram uma verdadeira quadrilha no estado, e uma quadrilha ligado com as milícias, né? Então, eu não acho que eles vão querer perder assim o poder facilmente, até porque na hora que investigar as coisas dessa família, a possibilidade do Bolsonaro ser preso é real, né? Então eu acho que vai bater o desespero cada vez mais nesse povo aí. E a possibilidade de eles cada vez fazer mais loucura é maior. E quando eu faço loucura, quando eu estou falando isso, não é às vezes ele pessoalmente, mas o que ele vai pregar, né, para uma parcela pequena, mas que existe e significativa, que vai fazer qualquer coisa para salvar o seu mito, né? Então você vê, né, o caso do tesoureiro que morreu agora do PT, né? É, é nítido que o Bolsonaro tem muita responsabilidade nisso. Porque se a gente for pegar a trajetória, desde a campanha dele até esses 4 anos de governo dele, quantas vezes ele não incentivou, né, falando para as pessoas pegar a arma e matar
petralhada, ou Não, ele... Toninho, mas você não sabe o que é sentido figurado? Você não estudou na universidade? Pensei que a gente estudava isso na primeira série, na segunda, né, e tudo, né? Mas ele acha que é na universidade que se estuda português, né? Mas é assim que ele fala, né? Sim, e aí ele vai incentivando isso, né? Então, a E sempre violência... misógino, né? Sempre misógino, falando assim, você não sabe, não estudou, não sei o quê, como se ele fosse um grande estudioso e tenta desvirtuar o assunto, né? Sim. Então, assim, aí você tem um próprio presidente que traz o divisionismo no país. Ele não tenta unificar as pessoas em cima de um projeto, mas ele tenta, né, manter o poder. E para manter o poder, ele pega nesse negócio de comunismo, ele pega nessa questão da bandeira vermelha, ele pega, né, uma série de questões que a gente já viveu isso em outras décadas, né? O medo do comunismo, comer criancinha. Então, ele ressuscita tudo isso de uma forma de divisionismo da população e jogando uma parte contra a outra. Eu acho que aqui, pelo menos, né, se eu pegar a história recente, a gente nunca teve problemas ou, se não, indícios de guerra civil, né? E se você for ver os dados, nunca esses lugares que têm treinamento de tiro nunca aumentou tanto nesse último período, nesses últimos 2 anos. Nunca também teve tanta venda de arma. Quer dizer, ou seja, né, uma parte significativa desses bolsonaristas estão literalmente armados, estão treinando, né? Então, infelizmente, eu não acho que essa vai ser a única morte, infelizmente. Eu acho que a gente vai ter de garantir a democracia nas urnas, mas também nas ruas. Eu sou daqueles que acham, né, que a gente tem que fazer de tudo para o Lula ganhar no primeiro turno. Por quê? Pois é, Porque, Luiz, ele vai questionar as urnas, só que se a gente ganhar no primeiro turno, ele não está só questionando o Lula, ele está questionando todos os governadores, todos os senadores, todos os deputados certeza. federais, inclusive do partido dele. Então ele vai ter que pegar mais ameno nessa fala sobre a questão das urnas. Agora, se for no segundo turno, ele vai falar que no primeiro turno tudo bem, mas no segundo turno, né, as urnas foram fraudadas e vão colocar em xeque o Toda tempo inteiro eleição. as eleições, como também, né, o Aécio desencadeou tudo aquele processo contra a Dilma, né? E esses loucos fanáticos vão o tempo todo, qualquer atitude que o governo fizer, vai ficar indo para Paulista, vai ficar lá acampando na Paulista, porque eles são financiados por alguns grupos Pela empresariais. FIEC, da Então, FIEC. a gente vai viver um inferno. Então, a gente precisa de garantir a vitória do Lula em primeiro turno, garantir uma quantidade de governadores. Por isso aqui, né, o pessoal ainda não decidiu ainda a questão do governo, mas está quase certo, né, pelo menos a grande maioria do pessoal, que aqui nós também vamos apoiar o Haddad no primeiro turno. Então, aqui o Haddad tem que ganhar aqui em São Paulo, o Freixo tem que ganhar no Rio de Janeiro, tem que ter uma quantidade de governadores para dar respaldo ao presidente da República. A gente tem que ganhar uma chapa, né, de democratas, PCdoB, PV, PT, Rede, PSOL. A gente tem que, né, PDT, a gente tem que fazer uma grande bancada de deputados federais e também nas casas legislativas, para que a gente garanta depois, né, a permanência do Lula lá, porque A governabilidade. é, sim, Ô, Toninho, porque eles vão tentar desestabilizar o governo o tempo todo. E assim, né, Luiz, vamos ser honestos aqui entre a gente. Não vai ser uma coisa fácil, porque a gente estando na oposição agora, fica mais difícil eles produzir fake news. Mas depois, quando a gente estiver no governo, essas fake news pega mais fácil para quem está no governo. Então, eles vão tentar transformar a vida desse governo um verdadeiro inferno. Então, ou a gente consegue agora, né, dar uma estabilidade, e quando fala estabilidade não é só no parlamento, mas também os movimentos sociais, né, se não, rearticularem, né, viver crescerem, na rua, apoiando gente sempre, na né? rua apoiando, entendeu? Senão a gente vai eleger o Lula, mas vamos ter sérios problemas. Toninho, Eu não eu acho que a gente falo vai ter um assim, governo fácil. temos a questão de educação, mas a gente teve também nessa questão midiática aí que influenciou desde 2003, né? Porque eu sempre digo, né? Queria agradecer aqui a Lise Cunha, que está assistindo a gente de Maricá, Rio de Janeiro. Obrigado, Lise, se puder, divulga aí com seus amigos e familiares, né? A Júlia, o Ademazinho, todos que estiverem assistindo aí, ou que irão nos assistir, divulgue com seus amigos e familiares. Então, eu sempre digo, Toninho,
a gente está se aproximando dos 30 minutos combinados, que a grande mídia, os empresários, né, a nossa elite brasileira, nunca aceitou que os trabalhadores realmente chegassem ao poder. E junto com os trabalhadores, chegou aquela turma que lutou contra a ditadura, né? Então, a partir dali, eles começaram a tramar o golpe do Mensalão, que tentou estourar com o primeiro Moro, que foi o Joaquim Barbosa, em 2012, né? E aquilo foi crescendo o ódio na esquerda. Na esquerda em si, o PT, porque, mas lá atrás foi o PCB, PCdoB, né, na época da ditadura, porque o PT era o maior partido. Nós temos um Antônio Conselheiro para levar para a cadeia, foi o Lula, e o Lula foi preso e chegou a isso. Ou seja, e os militares estão todos no poder, são mais de 6 mil militares no alto escalão, comendo filé, leite condensado e uísque, não querem sair, né, dessa onda toda. Viagra. Comprando Viagra, né, ganhando dinheiro nos meios da vacina, enquanto milhões de pessoas morrem. Mas agora eu quero saber o que é que o Toninho Vespoli, como vereador, pode fazer para a gente... Não, quer dizer, essa é depois. Vou primeiro perguntar do Haddad, já que você falou aí da campanha. Quem vai ser o vice do Haddad? Vai ser do PSOL? Ou vai ser a Marina, que já se lançou candidata a deputada? Ou quem vai ser? Como é que está a coligação do PSOL-PT? Então, eu acho que uma grande vitória aqui em São Paulo, né, foi o PSB, o Márcio França, desistir do governo e sair ao Senado na chapa do Haddad, né, com chances reais de ganhar, porque o Datena aqui, que era o outro candidato forte, acabou desistindo, né, e eu acho que isso deu um empuxo e vai dar um input para o Haddad. Eu acho que ainda nem apareceu isso significativamente nas pesquisas, porque quando saiu as pesquisas aqui que o Haddad apareceu com 34%, o Márcio França já tinha saído, mas ele não ainda se colocou fortemente publicamente para a sociedade que está apoiando o Haddad, né, forte, isso, aquilo. Eu acho que isso ainda, o Haddad vai crescer mais ainda nas pesquisas por conta desse apoio, né. O PSOL, né, tem diferenciações no PSOL. Alguns acham que a gente deve assumir a vice, né, porque governança, porque o pessoal cresceu muito aqui em São Paulo, né? Aqui em termos na capital, por exemplo, o PT tem 8 vereadores, nós temos 6, né? Eu sou daqueles, né? E nosso coletivo, que o importante é apoiar o Haddad e derrotar o PSDB. Se a gente vai ter a vice ou não, é uma outra consequência. Se também não tiver a vice para a gente, eu sou daqueles que não tem problema de a gente ter a E tem a vice. promessa do Bolo sair apoiado pelo PT, né, em 2024, né? Eu acho que isso é muito mais significativo, viu, Luiz? Porque a gente tem que varrer esse pessoal daqui. Então, a gente tem que varrer agora o Bolsonaro lá de Brasília com Lula, varrer o PSDB e o MDB aqui do Estado, né, com o Haddad, e varrer depois na prefeitura aqui com o Boulos. Eu acho que, para mim, esse é o sentido, né, de uma aliança aqui do campo democrático. Porque o povo aqui não aguenta mais, né, esses governos, esses desmandos, privatizações, roubalheira no governo aqui municipal. Eu mesmo já estou denunciando, assim, que a gente visitou várias escolas, né, assim, obras de 700 mil que eles não gastaram nem 150 mil, obra de 250 mil que eles trocaram só 35 telha Brasilite e falaram para a diretora que estão devolvendo o dinheiro para os cofres da prefeitura, que não vão usar o resto do dinheiro, sem sentido nenhum. A gente está colocando isso no Tribunal de Contas do município e no Ministério Público. Então, a gente está vendo o desmando desse povo aqui, né? Então, a gente quer limpar, né, essa direita dos governos aqui no município de São Paulo. E eu fico contente, porque pela primeira vez, Luiz, eu acho que nos últimos anos, pelo menos São Paulo parece que está tomando um pouco de vergonha na cara, porque aqui, pelo menos, o Lula está com pouca margem na frente do Bolsonaro, mas já está na frente aqui em São No Paulo, estado todo ou só na capital? no estado, né? O interior é mais conservador geralmente, mas no estado, no estado de São Paulo, não só no município, né? O Lula está na frente do Bolsonaro, né? Que para a gente já é uma vitória enorme, porque eu falo sempre brincando, né? Às vezes o paulista e o paulistano, às vezes come muito ovo, mas gosta de rotar caviar. A gente tem que ser um pouco mais humilde, saber que aqui, né? Apesar de ser um estado importante da federação, né, mas que todos são trabalhadores,
né? E que na hora que perde seu emprego, é o que acontece com a maioria do povo aqui, que há 10 anos atrás, quando eu entrei como vereador, nós tínhamos 10 mil pessoas em situação de rua, e agora nós estamos com mais que 60 mil pessoas em situação de rua. É uma cidade média já, né, na cidade de São Paulo, de povo vivendo na rua, porque não consegue pagar o aluguel. Então é isso, o trabalhador é isso, se ele não tem o dinheiro, ele não consegue comer, ele não consegue pagar o aluguel. Então, as pessoas são todas trabalhadoras e têm que votar a favor da sua classe social. É que eu disse esses dias, né? A nossa turma tem que saber qual é a classe que ela representa, que ela se enquadra e decidir, eu quero lutar pela minha classe ou pela classe dos lá de cima, né? Que é a classe rica. Mas, Toninho, chegando ao final da entrevista, agradecendo a todos e a todas que estão aí, vamos para a última pergunta. Por que Toninho Vesper resolveu ser candidato, né, pré-candidato a deputado estadual após 10 anos de vereador, né? Salvo engano, né? Então, Luiz, a gente hoje tem uma relação, uma influência muito forte no servidor público municipal cara, em toda a cidade, mais especificamente mais na Zona Leste. Então, a gente quer colaborar com essa decisão histórica, porque eu acho que nós estamos numa decisão histórica, numa encruzilhada, ou a gente retrocede, não é mais entre esquerda e direita, né, mas numa relação de evolução humana, ou a gente avança. Então, a gente quer, com essa candidatura, nas nossas relações que o mandato tem, ajudar a organizar a campanha para eleger o Lula e o Haddad. Essa é a principal tarefa nossa. E é claro que a gente também quer levar para a Lesp um pouco da nossa experiência. Eu acho que a Câmara Municipal, né, depois dos nossos mandatos, meu, da SAM e de outros, né, a gente conseguiu dar transparência bastante do que acontece na Câmara pelas redes sociais. A Lesp, a gente não sabe o que acontece lá, então a gente quer pegar um pouco dessa nossa experiência e também lá na Lesp, principalmente, dessa experiência para a sociedade. É claro que nós vamos ter, a gente tem nosso plano para a educação, para a Quais saúde. as bandeiras que o Toninho bateu forte, firme, defendeu na Câmara, que quer defender agora na Assembleia? A principal bandeira nossa é a educação, né? A gente tem dois aspectos, educação e periferias. E nas periferias, a política pública que a gente mais batalha, mais briga, e a nossa bandeira maior é a saúde, né? Então, acho que essas duas questões são duas questões para a gente centrais que a gente vai levar discussão lá na LESP. E também a questão da participação popular e a transparência. Então, Toninho, eu agradeço aí a sua participação, seu tempo dedicado aqui ao canal. O canal está sempre aberto, quando quiser mandar notinhas também para a gente divulgar para outros canais. Você também já participou de uma entrevista que eu fiz sobre o Tito, né, no site Via o Mundo, que deu bastante visualizações. Considerações finais, Toninho, por gentileza, aí eu torcendo por vocês aí em São Paulo e por nós todos brasileiros para a gente vencer, né, esse lado ruim da nossa história que estamos vivendo de redemocratização. Eu quero, assim, agradecer aí, Luiz, você e todo mundo que está assistindo a gente, as pessoas que vão assistir posteriormente, né? Mas a minha fala aqui, eu acho, final, é uma fala de esperança. Eu sei, né, que as pessoas estão desesperançosas, né? Perca de direitos trabalhistas, sociais, fome, desemprego, uma série de coisas. Mas a gente tem oportunidade de mudar em outubro. E mudar em outubro, sem dúvida, é eleger Lula, eleger os nossos governadores progressistas e uma bancada federal enorme, tanto lá no Senado como na Lesp, né, e também lá na Câmara de Deputados. Então, é isso, pessoal. A gente tem condição, está nas nossas mãos. E agora não dá mais só para a gente ficar assistindo nos bastidores. Todo mundo tem que ser um militante para eleger Lula no primeiro turno. Valeu, Toninho. Pois é verdade, eu sempre digo que a gente tem que escolher, tem que saber a nossa classe e lutar pela nossa classe, porque o rico diz, eu pago 40% de imposto. Tu paga 40% de imposto, tem apartamento na beira-mar, tem apartamento na praia aqui do Marina Beach, e se tu não pagasse nada, quanto seria a nossa desigualdade social, né? Quer dizer, você paga e ainda vivemos um dos países que tem maior desigualdade social, né? Imagina se não pagasse isso. Pois, Toninho, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que assistiram e que irão assistir. Tenham todos uma boa noite. Valeu, tchau, tchau. Amanhã Falou, tem live valeu, às 7 horas. Tchau, tchau.